Oi, gente amiga, mais uma vez estamos aqui para compartilhar algo com vocês, trazendo uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma meditação para as nossas vidas. Coisas tremendas Deus tem feito, e eu tenho certeza que você também tem sido muito alcançado pelo poder e pelo grande amor de Deus. Então eu quero estar compartilhando, quero estar falando desta graça maravilhosa que vem do céu para a nossa vida. O Senhor Jesus deixou uma palavra muito especial, dizendo: tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Mas muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nós pedimos algo, mas não temos a esperança que vamos receber, não temos a fé suficiente para isso. Eu me recordo na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando a palavra de Deus diz que Pedro estava preso, ele estava entre 4 soldados e tinha 16 soldados lá, 4 grupos de quatro. Todos eles estavam cuidando de Pedro para que ele não saísse da cadeia. E ele estava amarrado com as mãos. E a igreja orava para a libertação de Pedro. Diz a Bíblia que um anjo resplandeceu e entrou na cadeia. Pedro achou que era uma visão, mas de repente o anjo chega para ele, os braços se soltam da cadeia, o anjo manda ele colocar sandálias, colocar a capa e começam a caminhar. Aqueles soldados ficam cegos, não podem ver nada, e eles passam entre aqueles soldados, passa 4, passa 8, passa 12, passam 16 soldados, e lá na frente havia um portão de ferro muito pesado. Pedro talvez se preocupava com aquele portão. Mas havia uma igreja orando. E quando o povo de Deus ora, não há força que possa deter o caminho dos seus servos. E diz a Bíblia que chegando ali, aquele portão se abriu sozinho, sem que ninguém tocasse nele, sem que ninguém colocasse a mão, aquele portão se abriu. E eles passaram por aquele portão e começaram a caminhar. Daí a pouco, o anjo se apartou de Pedro. Pedro, saindo da cadeia, poderia ter suas prioridades, poderia querer voltar para sua casa, poderia dizer: eu vou para casa tomar um banho, eu vou tirar esse cheiro de cadeia, eu vou conversar com alguns amigos, parentes, mas não. Diz a Bíblia que ele resolveu ir lá na casa de João para orar, porque ele sabia que o povo estava orando aquela hora. E ele foi até lá. E diz a Bíblia que quando ele chega naquela casa, todo mundo lá orando: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Uma menina chamada Rode, ela ouviu Pedro batendo e chamando. Ela foi lá, não abriu a porta, mas ela conheceu a voz de Pedro. E ela voltou correndo e disse: gente, é Pedro que está aí na porta. Mas começaram a zombar dela, dizendo: você está achando que é, mas não é Pedro não, porque Pedro está preso. Olha só, eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas não acreditavam que Pedro estava ali. E Pedro continuou insistindo, continuou chamando. Aí alguém foi lá, abriu a porta, e Pedro entrou e começou a orar com eles, fez sinal para eles ficarem quietos e começou a contar o que Deus tinha feito. Às vezes a gente ora sem esperança de ter uma resposta. Às vezes a nossa oração é sincera, mas a gente não tem fé que vai receber uma resposta de Deus. E isso aconteceu ali na igreja primitiva. A Bíblia diz que Pedro chegou ali, conversou com eles, orou,
E no outro dia ele saiu em missão evangelística, levando João com ele, e foram fazer a obra do Senhor. Deus, ele age. A igreja está orando, a igreja está clamando, mas a igreja precisa ter fé. Deus vai dar uma reviravolta na sua vida. Deus vai dar uma reviravolta para que você seja abençoado, que você seja honrado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a tua dificuldade, mas eu sei que Deus é maior do que tudo isso que você está passando. E eu volto a repetir as palavras do Senhor Jesus: tudo que pedides em oração crendo, recebereis. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.